Boa noite, educadores laçalistas. Meu nome é Tatiana, eu trabalho na Gerência de Educação e Pastoral da Rede La Salle, eu sou supervisora da Educação Básica. É com grande alegria que organizamos a edição de 2025 do Experience Day La Salle. Este é um evento que visa fomentar a troca de experiências e boas práticas entre as comunidades educativas e está iniciando sua quinta edição, sempre buscando selecionar projetos inéditos e inovadores que garantam experiências de aprendizagem significativa para os nossos estudantes. Hoje teremos as apresentações de projetos, então, de várias comunidades educativas, né? E eles têm como fundamento o ensino fundamental anos iniciais. Para a apresentação, então, são disponibilizados 15 minutos. Quando estiverem faltando 5 minutos para o final desse tempo previsto, eu utilizo o recurso de levantar a mão, como se eu fosse fazer uma pergunta, para sinalizar para vocês que o tempo está se encerrando, tá? Convidamos para que vocês fiquem na sala até o final das apresentações, prestigiando os demais colegas das outras comunidades educativas, para quem sabe os projetos possam dar um start, né, para que vocês também possam realizar eles nas instituições de vocês. Agora vamos às apresentações dos trabalhos, e eu gostaria de chamar nesse momento o Colégio La Salle Altamira, com o projeto Raízes e Saberes, Educação para a Diversidade Cultural nas Escolas. Eu já vi que a Luana está aqui, a Solange também, não sei se mais alguém do projeto vai estar conosco nesse momento, mas fiquem à vontade, então, para compartilhar com a gente seus trabalhos. Vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo. Sim. Então, boa noite. Eu sou a professora Luana, aqui no Colégio La Salle, falar um pouco sobre mim, né? Estou aqui na comunidade desde 2023, que foi quando foi inaugurado o colégio. Tenho licenciatura em Pedagogia e Letras, né? Após graduação em Neuropsicopedagogia. E aí, quando foi proposto para a gente, para podermos fazer o projeto de inovação social, lá no primeiro trimestre, pensamos logo no que poderíamos apresentar sobre a questão da cultura indígena, né, porque é muito forte na nossa região, a cultura indígena ela é muito forte aqui na nossa cidade, na nossa região e no nosso Brasil. E aí pensamos no tema, e o tema é esse, Raízes e Saberes, Educação para a Diversidade Cultural nas Escolas. E foi um projeto voltado à valorização dos saberes, tradições dos povos indígenas ou povos originários, presentes na nossa região, na nossa cidade, na nossa região, no nosso país, promovendo o respeito, a inclusão, o reconhecimento da diversidade cultural dentro do ambiente escolar. E quando nós escolhemos esse tema, a gente percebe, assim, que dentro da comunidade escolar, de modo em geral, é pouco valorizado a questão dos povos originários, né, sempre apenas em datas comemorativas, e como ele é muito forte na nossa cidade, que nós temos várias etnias, temos o Xipay, Arara, Juruna, Xicrim, são várias etnias, e é pouco ensinado isso dentro das escolas, então foi por isso que nós pensamos num tema que pudesse abordar esse povo, os povos indígenas. E a justificativa é isso, que vivemos em uma região marcada pela forte presença dos povos originários, mas os seus conhecimentos, muitas vezes, eles são pouco reconhecidos pela escola e pela sociedade de modo em geral. E o projeto, ele nasce com esse propósito de mudar essa realidade, aproximando a escola dessa comunidade indígena, os nossos alunos dessa comunidade indígena, e valorizando seus modos de viver, pensar e ensinar. Buscou-se, né, formar alunos conscientes, empáticos
e orgulhosos de suas origens culturais, porque nós levamos nossos alunos até eles, e depois eles mandaram alguns alunos para que pudesse compartilhar desses saberes deles com os nossos alunos, né? Foi um projeto trabalhado em conjunto com a turma do primeiro e do quarto ano do Colégio La Salle Altamira, porém, depois, ele abordou, teve uma feira cultural, mais na frente a gente vai falar sobre essa feira cultural e mostrar as imagens. Os objetivos geral, né, que foi promover uma educação que valorize essas culturas desses povos e fortaleça essa identidade dos estudantes, porque na nossa comunidade, no nosso colégio, nós temos vários estudantes indígenas de várias etnias, inclusive. E os objetivos específicos foi inserir conteúdos sobre esses povos dentro do currículo escolar. Esses conteúdos, eles abordam não só os conteúdos pedagógicos, mas também abordaram confecção de pulseiras, grafismo que eles fazem no corpo, só que aí nós usamos esse grafismo em telas, incentivar o diálogo entre alunos indígenas e não indígenas, né, que eles vieram, nós fomos até eles, estimular vivências culturais e troca de saberes com as comunidades locais. Como foi a metodologia do projeto? As ações, elas foram participativas e vivenciais. Nós fomos, em primeiro momento, até a escola, porque foi em conjunto com uma escola indígena que nós temos aqui na cidade de Altamira. O nome da escola é a Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Irinapã Curuaia, que inclusive a diretora lá, ela já fez parte da nossa comunidade, do nosso colégio La Salle, e ela também é indígena. O nome da escola foi em relação à bisavó dela, né, que Quirinapancurá é a bisavó da nossa querida colega Maeli. E aí nós fomos até a escola, lá os alunos, eles puderam participar de jogos, conhecer um pouco sobre os jogos, sobre a cultura, a dança, que foi muito forte na apresentação dos alunos da escola indígena Quirinapancurá para os nossos alunos do primeiro e quarto ano. E aí, em um segundo momento, esses alunos, a escola enviou duas alunas que elas fizeram essa oficina de grafismo e artesanato para a nossa escola, lá no colégio, aqui no Colégio La Salle Altamira. E também teve uma mãe de um aluno do quinto ano, que ela foi voluntária para ensinar os alunos do primeiro ano, fazer confecção dessas pulseiras, as pulseiras em formato indígena, pulseira colar. Teve essa participação também dessa mãe no colégio. Visitas, né, que já foi mencionado, essa roda de conversa lá no colégio, que foi feito a dança, a apresentação dos jogos dele, e no final, na culminância, nós tivemos a culminância do projeto, que foi a Feira Cultural Raízes e Saberes, que foi aberta à comunidade, foi aberta também a todas as outras professoras, todos os alunos participaram, manhã e tarde, do pré-1 ao quinto ano, aqui no Colégio La Salle Altamira. E cada atividade, ela foi registrada por meio de fotos, vídeos, e aqui eu tenho o QR Code, para se vocês puderem acessar, para a gente entrar lá na plataforma onde foi feito todo esse registro, o registro, assim que vocês, eu peço que você, que puder entrar, para vocês acompanhar o registro, que eu vou falar um pouquinho da cronologia do nosso projeto, desde o início até a culminância do projeto em si, a Feira Cultural lá no colégio. Sei se já entraram aí, e aí vocês podem ver, conseguiram acessar o QR Code? Sim. Tá. Então, aqui dentro da plataforma, nós temos toda essa cronologia desde o início, né? Primeiro, aqui na primeira foto, como vocês podem observar aí com o título,
Raízes e Saberes, tem uma foto minha com a professora, com a diretora Maê, lá do colégio, foi feita aquela visita pré-excursão, onde foi a equipe diretiva do Colégio La Salle Altamira. Eu fui lá também para conhecer a escola antes da excursão, né, porque nós tivemos essa excursão. E a escola, vocês podem perceber aí, tem uma imagem com nome grafismo, a escola ela é toda feita esse grafismo nas paredes, na quadra da escola, tem umas outras fotos aí que pode ser observado, esse grafismo e aí, essa daqui em si, da entrada da escola, ela é um grafismo do povo Chipaya. Então, cada grafismo, ele tem um significado, cada grafismo, ele tem ali um sentido e de uma etnia diferente dentro da escola, que a escola, ela tem homenagem aos povos Curuaia, Juruna e Chipaya. Só que a escola também ela atende povos ribeirinhos, não só indígenas. Ela é uma escola que atende pessoas sem ser de nenhuma etnia, de nenhuma povo indígena, mas também ribeirinhos e os indígenas. E acompanhando aí também as imagens da excursão, teve a apresentação de danças, tem um vídeo aí que vocês podem observar aqui, eles apresentando a arco e flecha, é o modo que eles caçam dentro da mata, na floresta, né, o modo deles, de sobrevivência deles. Tem também aí os artefatos, os artesanatos, o que eles produzem. E o nosso projeto tem aqui também as imagens da participação da mãe, que eu já havia falado, a mãe que se prontificou para ensinar as crianças do primeiro ano na confecção das pulseiras. Depois tem o grafismo aí, passando mais aqui, descendo mais um pouquinho. Tem a aluna que veio, né, uma das alunas que veio no Colégio La Salle, que foi no Colégio La Salle ela é do pertencimento étnico Chipá e Juruna, o nome dela é Darielle. Enfim, tem a nossa feira cultural, toda aí dentro da plataforma. E aí fica aqui, para encerrar, gostaria de deixar uma reflexão. Educar para a diversidade, educar para o respeito. E quando a escola ela se abre para ouvir, dialogar e aprender com os povos originários, ela se torna um espaço de escuta, de pertencimento e transformação. Né? E podemos continuar semeando raízes e saberes, cultivando orgulho nos nossos alunos, que são, e o respeito para quem está ao lado dessas crianças, né? Porque aqui o objetivo maior é alcançar esse respeito, essa empatia das nossas crianças. Oi, Luana, que legal, parabéns pelo trabalho, parabéns, obrigada por ter escrito, né, o teu projeto no Experience Day. Fica aberto agora para se alguém tem alguma pergunta, alguma colocação, fique à vontade, a gente tem uns minutinhos ainda. É interessante a gente poder observar o quanto que o trabalho também se conecta com a cultura local, né? Da diversidade das escolas laçalistas que a gente tem em todo o território nacional, né? A gente tem escolas nos 9 estados, né? E mais no Distrito Federal, então são 36 unidades, cada uma com uma cultura diferente, com uma cultura que pode ser, inclusive, né, trazida para as outras unidades com intercâmbio cultural, né? O trabalho realizado em Altamira fala muito da realidade local também, mas também é um tema transversal que precisa ser trabalhado em todas as nossas unidades, né? Então, olha que bacana a gente poder ver esse trabalho e talvez até estendê-lo para as demais unidades também, né? Não sei se alguém tem alguma questão para trazer, alguma colocação. Não? Luana, muito obrigada, então. Primeiro por tu ter inscrito o teu trabalho no Experience Day e depois por ter compartilhado ele conosco nessa noite. Agradeço imensamente. Eu agradeço.
Dando sequência, então, aos nossos trabalhos, né? A gente sai lá do Pará e vem para o Rio Grande do Sul, né? O trabalho de agora, eu só vou pedir para tu compartilhar a tela, por gentileza, Luana. Obrigada. Então, a gente vem agora para Porto Alegre, com o Colégio La Salle Esmeralda. A Suelen já se encontra, né, na sala. Suelen, fique à vontade para compartilhar conosco o seu projeto, poder contar um pouquinho da experiência que tu vivenciou aí na escola. Deixa eu deixar tudo preparadinho tecnicamente para poder me concentrar bem. Bem tranquilo. Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo direitinho? Sim, qualquer intercorrência eu te sinalizo, fica tranquila. Tá certo, obrigada, tá tudo ok aqui também. Primeiramente, boa noite a todas que estão aqui, né, cedendo um pouco do seu tempo, né, para compartilhar essas experiências. Parabenizar a colega que veio antes, muito interessante esse projeto que, né, fez essa conexão da comunidade com a escola. Eu acho que a gente tem um papel muito importante, né, em comunidades nesse feitio. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência com... Desculpa te atrapalhar, a internet está um pouquinho travando. Eu vou te dar uma sugestão, talvez de tu desligar a câmera para ver se a gente consegue te escutar melhor. Do programa bilíngue do Oi, Suelen, me escuta? Oi, Suelen, a tua internet está travando e a gente não está conseguindo te entender. Deixa a câmera desligada, vai ficar ruim porque a gente não vai conseguir te visualizar, mas eu acho que ajuda na conexão para a gente conseguir te compreender um pouquinho melhor. Tá, eu já desliguei a câmera e já fechei várias abas aqui. Tá melhor já o som. Ah, então tá. Devia de ser alguma coisa no navegador de drive aberto, enfim, essas coisas tecnológicas. Mas, então, o meu trabalho como professora do programa bilíngue do La Salle Esmeralda, e eu trago hoje aqui para compartilhar com vocês o meu projeto intitulado Aprendizagem Integrada de Conteúdos em Línguas Estrangeiras, que a sigla em inglês é CLIL, para ressignificação da aquisição de língua inglesa. Então, aqui tem só um roteirinho que mais ou menos segue o passo a passo do nosso projeto, né, que a gente submete. Então, vou introduzir aqui brevemente falando um pouco dessa necessidade, né, da metodologia CLIL. Então, o ensino bilíngue da Rede La Salle, especificamente no Esmeralda, eu senti que precisava de uma adaptação no material, né? A gente usa o material da Cambridge, o Kidsbox, e havia muita dificuldade em convencer os estudantes que eles precisavam aprender inglês, que era importante, porque fazia parte da nossa cultura enquanto escola, porque eles viam muito aquela coisa de se eu não vou viajar, se eu não penso em morar no exterior, eu não preciso aprender, enfim, isso é uma coisa que a gente vê nos mais variados contextos. Então, a metodologia CLIL veio como uma forma de mostrar que mesmo a gente estando dentro do nosso país, a gente pode construir materiais também numa língua estrangeira. E o curioso foi que eu tive contato com a metodologia CLIL, a teoria, depois de realizar já na prática. Eu já estava fazendo aulas baseadas nessa metodologia, mas sem ter muita noção da teoria, porque, assim, apesar de eu dar aula de inglês já faz aí uns bons 13, 14 anos, toda a minha área de mestrado, doutorado, pós-doutoramento, ela vem na área da literatura. Então, eu fui sempre nessa parte da pesquisa para a história da literatura e a língua inglesa como a minha prática de sala de aula. Então, a partir do que eu já tinha produzido, tomando conhecimento da metodologia CLIL, que veio a partir de palestras que eu tive a oportunidade de ir,
esse ano que ocorreu o Cambridge Day, que ocorre em todas as capitais do Brasil. Então, descobri, portanto, o que eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo algo e agora este algo tinha nome, enfim, estava mais embasado. Então, essa metodologia, o nome dela é Content and Language Integrated Learning, e ela é um termo guarda-chuva para essa forma de ensino que o conteúdo, matemática, geografia, enfim, a matéria, uma outra disciplina, ela é ensinada através da língua estrangeira e acaba acontecendo essa troca, essa via de mão dupla. Eu tenho Suelen, a tua internet está travando bastante, a gente não está te entendendo. Específica e vou, ao mesmo tempo, possíveis. Tá travando ainda muito? Agora melhorou um pouco, né? Deu uma melhoradinha, tá bom. Então, e tem várias modalidades para essa metodologia ser aplicada. Ela pode ser aplicada de uma forma bem robusta, no sentido de que o conteúdo em si vai ser totalmente ensinado a partir da língua estrangeira, ou na modalidade que a gente chama soft CLIL, quando essa metodologia é usada para enfatizar alguns aspectos e não necessariamente todo o conteúdo ser ensinado a partir da língua inglesa. Então, o objetivo específico com essas turmas de terceiro e quarto anos foi ensinar esse vocabulário em inglês a partir dos conteúdos de geografia, porque foi o que acabou confluindo, né, no momento em que eu estava em um determinado conteúdo e as minhas colegas também. E cada ano, né, o terceiro ano, com questão de orientação espacial, pontos cardeais, lugares da cidade, e no quarto ano eles estavam aprendendo sistema solar e acabaram se interessando muito pelo assunto, e a gente acabou produzindo uma revista. Então, com o terceiro ano, de modo a focar nas direções, a gente construiu um mapa, né, da nossa comunidade da Lomba do Pinheiro, e a gente desenhou, no caso eles desenharam, né, os mercados, as lojas, a própria escola, e se orientaram dentro daquele espaço. Enquanto quarto ano, a gente produziu uma fanzine do Sistema Solar, uma fanzine bilíngue, em que eles puderam praticar o vocabulário já aprendido na parte da geografia, né, os termos técnicos, e como que eles se transferiam para a língua inglesa, utilizando ferramentas de tradução, mas também tendo esse cuidado de como usar bem as ferramentas de tradução. E o terceiro ano, esse mapa, né, que a gente chegou a produzir, ele foi utilizado em aula, então foi um material que a gente usou para praticar as direções, então ele serviu para muitos outros encontros, e a revista do quarto ano a gente expôs na Feira do Livro e distribuiu para outras turmas, né? E nesse sentido, o trabalho foi avaliado não só na questão de conteúdo, mas também de comportamento, de entrosamento com o grupo, como se comportar diante de uma pesquisa, como utilizar as ferramentas digitais de modo mais focado. Então, foi um projeto que, na verdade, deu bastante trabalho, mas a gente internet pode tá difícil de novo. Conteúdo. Oi, Suelen. Exercícios de
até eles Suelen? Oi? mesmos se orientando na quadra depois que a gente usou o mapa. Oi? A tua internet deu uma travada de novo. Tá bem, vou tentar continuar aqui então, porque já estou indo bem para o final mesmo, só para compartilhar mais as imagens, né, do que resultou disso. Aqui eu utilizei também os flashcards que vêm com material para produzir, né? Porque eles veem os personagens nos livros, então a gente tirou o personagem do livro para ele também, entre aspas, caminhar pelo nosso mapa. Aqui mais outras imagens deles, da produção, aqui bem no início, quando ainda não tinha, a gente não tinha colocado, né, as etiquetas dos lugares. E aqui as revistinhas do quarto ano que a gente utilizou na Feira do Livro, né? Isso aqui foi a produção original, depois a gente tirou várias cópias para distribuir com as outras turmas, né? Então esse aqui, digamos assim, é o que ficou, o restante a gente tudo entregou para os outros grupos. E aqui a parte de dentro fica um pouco ruim de ver, mas é uma revistinha bilíngue, em cima está em português, embaixo em inglês. Então eles, enfim, fizeram desenhos, se organizaram. E aqui estão as referências. Peço desculpas pela minha internet, espero que tenham entendido. Suelen, a gente que lamenta que a tua internet acabou prejudicando um pouquinho a tua apresentação. Fazer. Muito obrigada. Suelen, a gente lamenta que a internet tinha prejudicado um pouquinho a tua apresentação, mas acho que no contexto geral a gente conseguiu entender o teu trabalho, né, o trabalho que tu propôs, né, apresentar aqui no Spirit Day. A gente agradece a tua inscrição, a tua partilha. É super bacana a gente ver, né, que os alunos conseguem ver sentido, né, num trabalho de idioma, numa língua inglesa, numa comunidade educativa assistencial, que por vezes, como tu disse, parece que é tão distante deles, que nunca vão, talvez, nunca não, mas talvez não se percebem, talvez, indo para outro país, naquele contexto, né, então, para que eu vou aprender? Como tu colocaste logo no início, né, e, na verdade, a gente tem inglês em tudo, né? E o quanto que colocar a prática do Clio dentro da sala de aula faz com que eles vejam sentido, né, naquilo que eles estão aprendendo. Então, que bacana a gente poder ver que eles conseguem identificar isso a partir do trabalho que tu realiza. Eu lamento muito que a tua internet tenha te prejudicado. A tecnologia é assim, né? Ela super nos ajuda, mas quando ela quer, ela também nos atrapalha. Quando ela resolve atrapalhar, ela também faz parte. Mas eu te agradeço. Com vocês. Obrigada mais uma vez, te agradeço. Acho que no contexto geral a gente conseguiu ver a beleza do teu trabalho, tá? Então fica tranquila que mesmo com a intercorrência da conexão, o teu trabalho ficou muito bem representado. Parabéns mais uma vez, tá? Obrigada, Tatiana. E quem quiser, pessoal, conhecer um pouquinho mais do trabalho, eu tenho certeza que a Suelen vai compartilhar com vocês o projeto, sem dúvida nenhuma. Essa conexão entre as unidades é o que é mais interessante dentro do nosso projeto do Experience Day. A gente poder reunir vocês aqui para que vocês se aproximem. Então, se aproximem dentro da própria questão do nível, né, que a gente está falando de anos iniciais, das conexões no sentido de talvez poder replicar algum trabalho que foi realizado numa escola, na outra. Então, que bacana a gente poder ver esses belos trabalhos. Eu agora continuo no Rio Grande do Sul, né? A gente foi para o Pará, veio para o Rio Grande do Sul, mas de Porto Alegre a gente vai para a cidade de Canoas, no Colégio La Salle, Niterói. Eu percebi que já está na sala a Ana Maria, a Daniela, não percebi a Veneide, não sei se ela vai estar na apresentação, mas o grupo está representado aqui, né? As meninas estão todas juntas. Olá, boa noite. Vocês me enganaram, eu estava procurando os nomezinhos e vocês estão todas juntas aí no colégio. Ai, que bom, as três aqui conosco.
Tudo bem, meninas? Fiquem à vontade, tá? Vocês têm 15 minutos para apresentação. Qualquer coisa, se chegar perto do tempo, em 5 minutos, eu faço o recurso aqui de levantar a mãozinha para ajudar vocês a ir organizando para o final da apresentação, tá bem? Tá, certo. A gente vai fazer a apresentação, então. Fiquem à vontade. Conseguem nos escutar direitinho? Sim, só não está no modo apresentação ainda. Foi, Ana. Apresentar os slides. Tá. Perfeito, está compartilhando agora, já apareceu. Perfeito. Então, boa noite oficialmente. É um prazer estar aqui, então, representando, né, o nível do 4º ano aqui do Colégio La Salle Niterói. Eu sou a prof. Daniela. Prof. Ana Maria. E eu sou a professora Vaneide. E nós vamos falar um pouquinho sobre um dos projetos piloto aí do 4º ano, que seria, então, ideias que transformam o mundo. A partir dele, a gente trabalhou a questão, né, dos objetivos de desenvolvimento, né, sustentáveis ali, né, os objetivos da ONU. E a partir dele também nós apresentamos para a galerinha, né, para a turma ali do nível, uma aula inaugural, né? Hoje a gente trouxe uma retomada ali sobre a questão da amostra científica, do que seria uma pesquisa, como que isso ia se dar também, né? Como seria a divisão ali dos grupos, enfim. Então a gente tinha vários objetivos em relação a isso, claro que a gente queria trazer um pouquinho ali sobre cada um, mas também enfatizado um pouquinho na questão ali da compreensão e da importância, então, dos oceanos e dos ecossistemas aquáticos, a questão ali, analisando também os impactos ambientais e também humanos em relação a essas localidades. A gente também trabalhou a questão das ações sustentáveis e também o cuidado com o meio ambiente, além também da inclusão e exclusão digital, né, que a gente vê a questão ali da internet no espaço rural e no espaço urbano, a gente sabe ainda que tem essa grande diferença. Então, vou passar um pouquinho aqui para a Vaneide, que vai tratar um pouquinho sobre os trabalhos que foram realizados com os estudantes. Então, vou falar a parte das principais atividades desenvolvidas, né? Que foram as pesquisas e debates durante a sala de aula. Nós realizamos algumas atividades de pesquisa, onde os estudantes puderam obter conhecimento através do desenvolvimento ali ligado aos objetivos, né, dos desenvolvimentos sustentáveis. As produções práticas ali foram as pesquisas em sala de aula, o desenvolvimento dos cartazes, a maneira que eles procuravam, pesquisavam na internet, quais eram os sites confiáveis. Eles trouxeram também a questão da organização deles, né, da responsabilidade de desenvolver, a criatividade e a dedicação também dos estudantes. E acabaram finalizando essas atividades na apresentação, então, do Open School da nossa escola, onde eles trouxeram, no dia 30 de agosto, né, a gente compartilhou com as famílias todo o aprendizado e experiência que eles tiveram junto com a nossa comunidade. Agora eu vou passar a palavra, ali a gente tem um pouquinho das fotos, né, das nossas atividades que foram desenvolvidas com as turmas dos 4º anos. E agora eu vou passar um pouquinho para a Ana, para ela poder falar um pouquinho sobre os resultados. Bom, então, esse trabalho foi muito interessante, porque ele surgiu a partir de uma proposta da escola para a nossa mostra científica, mostra de iniciação científica, para trabalhar sobre as ODS com os estudantes. Então, nós, do 4º ano, resolvemos separar, então, as turmas em grupos, e a partir desses grupos, cada grupo pôde escolher a sua ODS. A gente propôs para eles, a gente apresentou para eles um resuminho, então, de cada ODS, e daí cada grupo, a partir dali, escolheu a sua ODS para poder se aprofundar mais no assunto. Foi um trabalho, assim, por um período bem grande, né, gurias? E envolveu muito eles. Então, assim, teve grupos que fizeram maquete, fizeram pesquisas de campo. Então, assim, eles se organizaram da forma deles para buscar, então, a pesquisa sobre a ODS. Então, no fim, assim, o que foi os resultados que a gente chegou a partir desse trabalho? Então, essa nossa pesquisa mostrou que preservar a vida aquática e ampliar o acesso à internet no campo seriam fundamentais para garantir a qualidade de vida e um futuro mais sustentável. Cuidar dos rios, lagos, oceanos também é essencial para a nossa vida e também para a saúde dos ecossistemas. E pode ser feito com atitudes muito simples, que eles começaram a ver nos trabalhos aqui no colégio,
simples fato de botar o lixo no lixo. Eles produziram as lixeirinhas individuais a partir de material reciclável, para não botar o lixo no chão, então o lixo é na lixeirinha. Então, a partir de pequenos cuidados, eles poderiam ver que eles poderiam fazer um grande efeito no cuidado com o planeta. E também outra coisa que ficou claro durante essa pesquisa foi da falta de conectividade nos espaços rurais. Isso limitava o quê? Limitava os estudos, limitava o acesso ao trabalho e até mesmo a informação. Então, a partir da pesquisa, se mostrou necessário um investimento maior para essas comunidades que vivem no campo também terem acesso à internet. Então, para finalizar, a gente concluiu que proteger a natureza e garantir acesso à informação são desafios muito grandes ainda, e complementando esses desafios, eles pedem o quê? A consciência dessas pessoas que estão ao redor, né, que estão circulando nesses espaços, trazendo uma responsabilidade e uma ação coletiva na sociedade e nesses meios, tanto do campo quanto a sustentabilidade. Perfeito. E um dos trabalhos realizados, né, que a gente realizou ali com a turma, nós realizamos um videozinho, né, com as crianças, a gente pensou ali em 13 estudantes, trazendo um pouquinho sobre todo esse trabalho que a gente realizou em relação, claro, aos ambientes aquáticos, à ação sustentável, mas também ali a questão do acesso à internet. Podemos passar o videozinho? Perfeito. Pode sim, temos tempo ainda. Onde é que eu vi? Temos tempo ainda? Perfeito. Podemos só pegar o linkzinho rapidinho? Rapidinho, temos tempo. Perfeito. Só um segundinho. Infelizmente, ali a partezinha do vídeo a gente não conseguiu, o linkzinho ele não abriu ali no YouTube, mas foi uma fala muito legal, né, de apresentação, de quais foram os resultados que eles obtiveram, né, a gente trouxe também essa questão, né, para vocês, né, então a gente trouxe tudo que eles dialogaram, mas a gente queria mostrar, então, essa partezinha também que foi super legal ali da parte deles. Encerramos, então, o nosso trabalho, agradecemos aí a presença, né, a atenção também, e ficamos... No chat ali, a gente vai colocar o linkzinho para quem quiser assistir. Para quem quiser assistir depois, daí a gente vai deixar ali, então. Perfeito, eu ia comentar isso, meninas, fiquem à vontade para usar o chat ali para compartilhar o linkzinho do vídeo para que as pessoas possam assistir posteriormente. Perfeito, obrigada. Muito obrigada, meninas, pela apresentação, pela partilha dos resultados de vocês. Que trabalho bacana, né? Eu acho que é isso, conscientizando os pequenos, a gente consegue também mobilizar as famílias, né? Porque eles levam, com certeza, as aprendizagens que tiveram na escola para suas casas e acabam impulsionando que as famílias também utilizem, né? Essas questões todas de utilização do lixo, descarte correto, todo esse processo que vocês fizeram na escola, também para suas casas, também para suas rotinas,
né, que é tão importante. Então, parabéns pelo trabalho desenvolvido. Uma pena o vídeo, mas fica no link ali do chat para que a gente possa visualizar depois do encontro. Obrigada, meninas, um belo trabalho. Agradecemos a atenção. Boa noite. Obrigada, uma boa noite. E agora a gente vai fazer uma pequena viagem. Saímos de Canoas, no Rio Grande do Sul, e vamos para o La Salle, Brasília, no Distrito Federal. Então, aqui eu já vi que a Camila está com a gente. Eu acho que o Felipe acabou de entrar nesse momento. Acho que ele está entrando. Isso, o Felipe acabou de aparecer na tela para mim, bem no momento da apresentação. Oi, Felipe, tudo bem? Tudo bem? Tu chegou na hora. Na hora. Foi pontual. A correria do trajeto, gente, desculpa. Imagina, tá super tranquilo, chegou na hora certa. A Camila e o Felipe já se encontram, o professor Fábio também faz parte desse trabalho, mas eu não estou visualizando ele aqui na sala. Mas ele está bem representado pelos colegas. Ele está bem representado, Ele não vai conseguir entrar agora, mas na outra apresentação ele vai estar junto. Eu sei que ele está em algumas outras atividades também, porque o Fábio acabou também participando com outros projetos, né? Fiquem tranquilos, então, que está tudo bem, vocês representam ele muito bem. Fiquem à vontade para fazer a apresentação do trabalho de vocês, são 15 minutos. Quando faltar 5 minutos para o término da apresentação, para ajudar, eu faço esse movimento para que vocês possam ir se encaminhando para o final de maneira tranquila, tá bem? Fiquem à vontade para compartilhar material, que a gente está aqui para escutá-los. Ok, eu vou compartilhar aqui, então. Assim que eu compartilhar, eu não vou mais ver vocês, mas eu vou, qualquer coisa, estar acompanhando pelo celular que está aqui do lado também. Tá, então qualquer coisa eu sinalizo também, fica tranquilo. Tá. A apresentação tá aparecendo aí direitinho? Perfeito. Ok. Então, eu sou a professora Camila, sou professora de Ciências e Biologia do Colégio La Salle Brasília, e junto com o professor Fábio Jorge, que é o professor de Física, e o Felipe, que é o nosso coordenador, né, do turno integral complementar, a gente trouxe hoje para apresentar para vocês o nosso projeto Missão Ovo. Pesquisa, conhecimento e criatividade. Então, o nosso projeto, ele foi executado no turno integral complementar. A gente tem uma linha dentro do integral, que é o ateliê de descobertas. E aí, no ateliê de descobertas, a gente consegue trabalhar dentro dos conceitos científicos uma prática pedagógica que possibilita para esses estudantes do integral um repertório cultural, científico, criativo, aprendizagem lúdica e a investigação científica, que é o mais importante para a gente ali das áreas de ciências, né? Então, o nosso projeto Missão Ovo, ele vem de um projeto que já existe no Canadá. Então, a gente se inspirou um pouquinho neles, eu coloquei aqui até o print do site, né? Então, eles colocam a missão possível, eles vão falar de um lançamento de um foguete, e dentro desse foguete tem um ovo. Né? E aí a ideia é que esse ovo seja lançado e os estudantes precisam criar um protótipo onde esse ovo não pode ser quebrado de jeito nenhum. Então, o nosso projeto ele foi executado com estudantes do integral de 4 a 12 anos de idade e eles tinham esse desafio, né, de criar esse protótipo capaz de proteger o ovo. E o nosso objetivo geral era unir pesquisa, curiosidade, conhecimento científico, criatividade e investigação. E aí as nossas principais etapas, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas a ideia é que eles elaborassem uma hipótese, realizassem testes, construíssem soluções para o que estivesse dando errado, usando raciocínio lógico, trabalho em equipe e as noções de física e engenharia que eu e o professor Fábio Jorge fomos passando para eles ao longo do processo. Né? Então, nossos objetivos foi estimular a curiosidade e investigação científica, desenvolver competências de planejamento, organização e design, incentivar o protagonismo e a autonomia dos estudantes na tomada de decisões. Então, a ideia ao longo de todo o projeto é que eu e o Fábio, a gente fosse mentor, mas a gente não trouxesse para eles a ideia pronta. Eles precisavam investigar, eles precisavam utilizar o que eles tinham no laboratório, o que eles tinham em casa, o que a gente tinha na escola para eles construírem esse protótipo. Trabalhar as noções básicas de física, né? Então, a gente falou um pouquinho, é claro que adaptando para as diferentes idades, sobre gravidade, impacto, resistência dos materiais. Promover o trabalho em grupo, então eles todos fizeram, cada protótipo foi produzido por um grupo de estudantes do integral, então eles tinham que, inclusive, lidar com essas diferenças e elaborar resoluções criativas, né, quando existiam problemas,
e valorizar a ludicidade como estratégia para a gente construir esse conhecimento. Uma coisa importante dessa parte do trabalho colaborativo é porque a gente tem estudantes com diferentes percepções de mundo, idades diferentes no integral, então a gente conseguiu trabalhar todos esses processos com esses estudantes nas aulas do integral. Nossa metodologia foi, primeiro a gente apresentou esse desafio para eles, a gente apresentou alguns vídeos, a gente mostrou um pouquinho de como poderia acontecer esse lançamento. Depois, eles tiveram algumas aulas para fazer o planejamento e a pesquisa. Então, eles foram fazer a pesquisa de quais materiais eles iam utilizar, como eles iriam prender esses materiais. Então, a gente fazia a reserva dos Chromebooks da escola e eles tiveram todo o tempo para fazer toda essa pesquisa. Eles desenharam os protótipos, criaram design, e aí depois veio o processo de mão na massa. Então, eles foram criando esse protótipo, e aí no processo de criação foi muito interessante, porque eles perceberam que, às vezes, o que está no papel não vai sair tão bonito na prática. Então, eles tiveram que ter a criatividade para resolver problemas práticos, porque eles tinham um prazo de entrega do protótipo também, né? Então, foi aparecendo algumas coisas no caminho, uma coisa que a gente ia aprender com uma cola, a cola não segurou, a gente usar uma garrafa PET, a garrafa PET não ficou legal. Então, foi esse processo bem bacana da construção, né, desse projeto. A gente teve um momento de testes e ajustes, então a gente passou 2 semanas no integral só com testes em locais específicos da escola, para eles lançarem o protótipo e eles conseguirem arrumar tudo que não estava dando certo, né? Depois a gente teve um momento de experiência final, onde eles fizeram o lançamento. E assim, a parte mais legal desse lançamento era perceber que os estudantes ficaram muito felizes. A gente, de todos os projetos, apenas o ovo quebrou dentro do protótipo. Então, todos os outros, a gente fez foram 8 lançamentos, apenas um quebrou o ovo. Então, os outros 7 protótipos, eles conseguiram elaborar um protótipo eficiente para fazer esse lançamento. E era legal porque eles também estavam fazendo relações com paraquedas, como que isso vai acontecer na prática, como que é o lançamento de um foguete, como que esse foguete volta. E eles iam criando relações com coisas do cotidiano deles, com coisas que eles já conhecem. Então, foi muito legal. E no final, a gente teve, depois do experimento, um momento de socializar os resultados e eles compararem os protótipos entre os grupos, o que eles tinham colocado, como que deu certo, o que deu errado, né? E aí, aqui os materiais, né? Eles utilizaram materiais, a ideia é que eles utilizassem sempre materiais reciclados e com baixo custo. Então, a gente utilizou papelão, garrafa PET, algodão, fita adesiva, palito, caixas, tecidos. Teve um grupo específico que eles inventaram um protótipo e eles utilizaram coisas de casa, eles trouxeram vários materiais de casa bem diferentes, assim. Acho que tem uma foto desse protótipo mais para frente para mostrar para vocês. Mas a ideia é que eles também, quando estavam fora da escola, eles pensassem no projeto. Então, alguns estudantes, meu pai falou que era legal a gente utilizar mais algodão assim. Outros, minha mãe disse que a gente poderia usar bucha de lavar louça para amortecer a queda do ovo, botar ele dentro de alguma caixa. Então, foi muito legal porque a gente percebeu que eles não estavam fazendo isso só nas aulas do integral, né? Porque eu não comentei no comecinho, mas a nossa aula do integral, ela acontece uma vez por semana. Então, a gente tem 50 minutos com esse grupo de estudantes e depois a gente só encontra com eles na semana seguinte. Então, foi uma vivência que eles levaram para além da escola. Eles fizeram uma vivência em casa, eles conversavam com os pais, eles falavam na sala de aula. Então, assim, algumas vezes eles falavam assim, o meu colega do turno regular falou que a gente poderia usar sacola plástica com balão dentro. Então, foi um projeto que foi além do integral. Ele começou a ser trabalhado em outros ambientes dos estudantes. Eles estavam constantemente trabalhando e falando desse projeto. Aí aqui, né, nossos resultados. Então, a gente percebeu que a gente conseguiu alcançar com os estudantes essa parte de planejamento, organização, originalidade, criatividade e sustentabilidade no uso de materiais. Então, as fotos que a gente colocou aqui hoje na apresentação são protótipos totalmente diferentes, eles não se copiaram nas ideias, inclusive eles estavam competindo para que o outro nem visse como estava ficando o desenho do protótipo, né? Porque eles queriam que funcionasse o deles para ganhar a parte final, né, do experimento. Eles estavam conseguindo explicar
tudo que eles estavam fazendo. Então, por que que eles estavam usando aquela sacola plástica daquela forma? Era para amortecer? Por quê? Então, eles conseguiram empregar conceitos científicos, né, que eu e o professor Fábio explicamos para eles na prática do projeto. Então, eles falavam, nós colocamos isso para amortecer, a gente vai botar a sacola plástica dessa forma, porque aí ela vai trabalhar a gravidade assim, a sacola vai abrir no caminho, né? Então, assim, eles foram colocando toda essa criatividade e eles conseguiram não só montar um protótipo por si só, não virou uma coisa solta. Eles, além de montarem esse protótipo, eles estavam conseguindo empregar conceitos que muitas vezes, para uma criança, não é tão fácil de falar, né? Então, empregar conceitos de física e engenharia é muito mais fácil para um estudante do ensino médio do que para uma criança de 5, 6, 7 anos. Mas eles conseguiram visualizar esses conceitos na prática. Eles conseguiram fazer aquela investigação científica e trazer esses conceitos para o cotidiano deles. Né? Os nossos resultados, né? Foi um forte engajamento dos estudantes em todas as etapas. Desenvolvimento de raciocínio lógico, criatividade, trabalho em equipe. Essa parte foi extremamente importante, porque em alguns momentos a gente tinha que mediar, né? Porque esses estudantes brigavam, eles queriam de um jeito, um prendeu de um jeito, outro queria de outro. Então foi muito legal também. A compreensão dos conceitos científicos, a valorização deles como protagonistas e indivíduos autônomos, porque a gente estava ali mediando, mas o projeto era deles, eles estavam criando o protótipo deles e eles estavam solucionando problemas reais. Então, quando a gente propôs o teste, eles testaram e viram que muitas coisas, quando a gente faz no papel, na ciência é assim que se faz ciência. Às vezes a gente coloca aquilo no papel e parece que vai dar certo, mas quando a gente vai na prática, isso acontece de uma outra forma. Né? E a gente percebeu como resultado também essa aprendizagem significativa a partir de uma atividade lúdica e desafiadora, né, para esses estudantes ao longo, né, de todas as etapas. Né? Então, aqui eu vou falar um pouquinho das nossas fotos. A gente tem aqui os estudantes, aqui essa foto do meio são estudantes fazendo a montagem do protótipo deles, né? Aqui já são eles testando, aqui a gente está na quadra, eles estavam testando qual altura seria viável para fazer o lançamento, se eles iam fazer da parte mais baixa ali da quadra não, né, do ginásio, se eles iam jogar por baixo, eles iam subir para jogar mais alto. Na fase de teste, eles também foram percebendo se jogar mais do alto tinha mais chance de quebrar o ovo, né? Essa outra foto aqui das meninas já são elas com o protótipo pronto para o lançamento, isso aí foi um pouquinho antes do protótipo ser lançado. Aqui, a primeira foto também são eles no laboratório, então aqui outro protótipo, elas estavam usando caixa, algodão, elas trouxeram essa caixa de casa, forraram, estavam usando balão também dentro, elas colocaram inclusive o ovo dentro do balão para fazer o protótipo. E aqui esses protótipos que usaram garrafa PET de diferentes formas. O da garrafa PET verde, eles colocaram todo o forro com bucha de lavar louça e algodão. Então foi a ideia do pai de um dos meninos de utilizar essa bucha e esse algodão dessa forma. Então eles fizeram de uma forma diferente do outro grupo, né, que não utilizou esses mesmos materiais. Aqui já foi no dia do lançamento, então aqui os meninos na direita fazendo os últimos ajustes nos balões. E aqui é legal porque eles estão tirando o ovo de dentro do protótipo e o ovo está inteiro. Então eles estavam super felizes nesse momento, porque eles conseguiram montar o protótipo foi lançado da parte mais alta, né, do ginásio da escola, e os ovos não quebraram. Então aqui é o momento da descoberta deles que o projeto deu certo. Né? Foi muito legal. E aqui são 2 vídeos, um da descoberta do grupo das meninas, né? E o outro vídeo deles lançando, que foi um projeto bem legal. Deixa eu ver se eu consigo passar por aqui. Ele ficou meio ruim, mas eu vou sair da apresentação e vou aqui para a galeria. Deixa eu ver. Esse aqui é o vídeo. Aqui as meninas, eu acelerei um pouquinho o vídeo, né? Elas estão tirando material, elas abriram a caixa, o protótipo já está todo aberto. E aí vai mostrar um pouquinho da alegria final delas, do ovo não ter quebrado. E aqui o dos meninos, eles fazendo o lançamento. E aí eles prepararam no lançamento, inclusive, o momento onde o saco vai sair de dentro da garrafa PET,
para amortecer essa queda no final. Então, ele vai lançar mesmo, ele arremessa a garrafa PET e esse saco sai e ele abre de uma forma funcionando como se fosse um paraquedas, né? Então, aqui, a ideia foi que a gente elaborasse todos esses conceitos científicos no integral e a gente teve esse resultado que foi muito, muito bacana, né? Onde os meninos tiveram toda essa vivência científica, de experimentação mesmo científica na prática. Foi muito legal, eles gostaram muito, né? Aqui as nossas referências e é isso. Acho que foi tudo direitinho. É isso. Camila, que legal. Sabe que eu tive a oportunidade de ler o projeto de vocês na íntegra e eu achei ele muito bacana. Até comentei o quanto deve ter sido desafiador para os estudantes, porque são estudantes pequenos, né, para conceitos Sim. de física que talvez a gente olhe e pense, é mais para os grandes, né? E o quanto eles devem ter aprendido com essa experiência. E pela tua fala agora a gente percebe a grandeza do projeto no sentido do envolvimento com as famílias, com os outros estudantes, mesmo os que não são do turno, né? Então, que bacana. Eu acho que é um projeto que inclusive, serve de modelo, assim, né, para outras comunidades educativas. Essa é a ideia, né, do Experience Day, a gente poder compartilhar e talvez até levar as experiências para as outras unidades, né? Eu comentei, inclusive, com as colegas do setor, o quanto que eu achei esse projeto interessante, o quanto que ele é inovador, ainda mais por ser para os pequenos, né? Que a gente está trabalhando noções de física que são, às vezes, extremamente difíceis. Sim. Né? E que, se a gente for olhar os maiores, às vezes até, não gosto de física, né? Física é difícil. E olha quantas coisas os pequenos aprenderam nesse processo e vão levar nessa caminhada, que quando eles vão ter o conteúdo um pouco mais denso, para eles vai ser mais fácil, né? Então, achei muito bacana, parabéns pelo projeto. E agora, sabendo que só um ovo quebrou, então foi um sucesso. Foi sucesso total. O grupo que quebrou o ovo ficou assim, o desespero, né? A gente trabalha a questão da ciência, de que às vezes a gente vai planejar mesmo, e mesmo planejando e testando, não deu certo. Mas assim, foi um projeto muito, muito legal. E foi um desafio para mim e para o Fábio, né? Porque a gente também explica esses conceitos para as crianças, sem virar uma coisa cansativa e densa, foi desafiador, mas foi muito legal. E muito legal quando a gente foi fazer a socialização, eles explicando por que que aquilo funcionou e como que deu certo, usando os conceitos que eles aprenderam. Foi muito legal, um projeto muito bacana. Que legal. Não sei se alguém tem alguma dúvida, algo que queira trazer em relação a esse projeto. Não? Perfeito. Eu só tenho a agradecer mais uma vez a vocês por ter escrito o projeto no Experience Day, pela partilha dele, e dizer que eu fiquei realmente encantada com esse projeto, porque eu achei fantástico a gente trabalhar física com os pequenos de uma maneira tão divertida. Obrigada mais uma vez por vocês terem partilhado ele conosco. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Tatiana. Boa noite. E agora a gente vai fazer mais uma pequena viagem. Saímos do Distrito Federal e vamos para o Colégio La Salle Zedoca, que fica no Maranhão. O trabalho agora é das professoras Ana Cláudia e da professora Denise Cardoso. A professora Denise já se encontra na sala, né? Professora Denise, nos escuta? Boa noite. Oi, Denise, tudo bem? Tudo bem. Sou professora Denise do La Salle de Zedoca, Maranhão. Perfeito. Denise, se tu puder botar o teu slide na primeira página e botar ele em apresentação, acho que a gente consegue visualizar um pouquinho melhor. Deu certo? Agora parou de compartilhar. Só um momento. Bem tranquilo. Ele está aparecendo a partir da introdução para a gente. Saiu de novo.
Só um momento. Tá dando de ver? Pega onde está dando para ela ver. Tá dando para vocês olharem? A gente está visualizando ele está a partir do slide 3, introdução. Cadê a apresentação? Não sei mexer. Logo abaixo da tela, ali tem uns iconezinhos. Do lado do sinal de menos, tem um ícone que coloca ele na apresentação em tela cheia. Muito pequeno. Se vocês conseguirem passar ele nesse formato, para a gente não tem problema, a gente consegue visualizar. Só estou sinalizando que ele não está em tela cheia, meninas, mas fiquem à vontade caso vocês queiram utilizar ele desse formato, se há algum problema técnico com o computador de vocês. Não deu certo. Não consigo compartilhar, não consigo aumentar aqui a tela. Então, tenta passar os slides assim mesmo, não tem problema. A gente pode tentar com a apresentação desse formato. Mesmo, esse formato. Na nossa parte da introdução... Que isso? Nessa primeira parte... O presente projeto buscou proporcionar aos alunos do Colégio La Salle Zedoca uma experiência prática e investigativa sobre o crescimento de plantas nativas da região. Foi uma busca que as crianças fizeram da retirada de uma muda do IP. E no Colégio La Salle tem o canteiro, e nós fizemos a retirada das mudas, entregamos para as crianças e eles levaram para casa para fazer o plantio. Não dá de atender, não. O estudo favoreceu a compreensão dos fatores que influenciaram a sensibilidade, né, para a preservação da flora local e a proposta também que estimulou a observação e o registro e análise de dados, despertando a curiosidade investigativa das crianças. Deixa eu ver se eu vou conseguir passar aqui. Travou aqui a tela do computador. Travando. Como assim, para ampliar a tela? Eu vou falar errado. Querem tentar prosseguir com a apresentação sem o recurso visual? Talvez fique melhor. Só um momento. Dá só ir procurar a tela e já aparecer para todo mundo. A gente não vai aparecer, não aparece para a gente a tela. Aí, ó, aqui coloca na tela cheia, vem aqui, ó. Aí, vai. O slide. Aí. Aí. Pronto, liga aí, Silvana. Não aparece. Olha, ó, nessa setinha aqui que ela está dizendo.
Não aparece. Parece não. Apresenta o trabalho. Só um momento. Já tá negócio, meu Deus, não dá certo. Ó, ela vai no slide dela, aperta essa telinha aí, que tá até o sinal de menos. Aperta o sinal de menos, clica, e ela vai pro projeto, pro slide. O cronograma do projeto... Continua mostrando ela, entendeu? O cronograma do projeto, ele durou abril e setembro. Como ele abriu aqui no meu computador, eu vou fazer a leitura aqui no meu celular, em tela. Tranquilo, Denise, acho que daí para de compartilhar a tela, porque daí a gente consegue visualizar vocês e aí vocês apresentam assim o recurso visual, pode ser? Porque ele é só um recurso, na verdade, o importante é achar a descrição de vocês sobre o projeto, é bem tranquilo. Sim. A tela do computador foi que bloqueou aqui. Travou. Tranquilo, então a gente prossegue dessa forma mesmo. O objetivo específico do projeto é apresentar aos alunos as espécies nativas regionais daqui de Zedoca e estuda o processo de desenvolvimento das plantas, incluindo a germinação e o crescimento. Foi observado, registrado as mudas, o desenvolvimento delas ao longo do período, entre o mês de abril e o mês de setembro, e foi possível identificar alguns fatores que favoreceram o crescimento da muda. Foi elaborado também, com a ajuda dos responsáveis, um relatório, uma ficha de acompanhamento do crescimento dessas mudas, a qual nós fizemos um gráfico, uma tabela de acompanhamento. Fizemos o registro também de algumas fotos das crianças no momento que elas fizeram a plantação e até o momento o qual elas estão agora, né? O tamanho, a cor, fizeram a descoberta da cor do ipê, a importância de cuidar de uma planta, onde nós trabalhamos na disciplina de ciências. E foi também feito o estudo do processo de desenvolvimento, incluindo a questão do crescimento deles, que algumas crianças plantaram em terrenos próximos de suas casas e outras fizeram a plantação em terrenos mais distantes pelo tamanho, né, do ipê, pela importância também que eles tiveram de não perder a muda. Foi observado também alguns fatores do crescimento. Os pais fizeram todo o acompanhamento, fizeram produção de maquetes. Inclusive, nós colocamos também algumas fotinhas, né, desses registros e fizemos o monitoramento, o desenvolvimento, as visitas ao viveiro, levamos as crianças para fazer a visita, tivemos aulas técnicas, teóricas, do plantio, do acompanhamento, né, desse plantio, registro de tabelas, desenhos, fotografias e algumas outras observações. E o nosso resultado final do projeto observou que os alunos desenvolveram competências em observação, registro e análise científica. Além disso, a vivência prática visa promover consciência ecológica, engajamento familiar, responsabilidade ambiental e protagonismo infantil, consolidando a valorização da biodiversidade regional.
E essa foi a nossa apresentação, minha mais da professora Cláudia, pena que bloqueou aqui a tela e não foi possível mostrar visivelmente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma pergunta a fazer, estou à disposição. Obrigada, Denise, obrigada, Ana Cláudia, pela partilha. Sim, às vezes a tecnologia nos atrapalha, né? Ela não nos ajuda. Mas acho que deu para entender bem o projeto de vocês, que bacana esse envolvimento com as famílias, né? E também com a realidade local, né? Porque é um projeto que ele tem essa questão muito forte com a regionalidade de vocês, né? Então, Sim. bacana a gente poder ver isso vivo dentro das propostas que vocês também estão desenvolvendo com os estudantes. Agradeço mais uma vez pela inscrição de vocês no Experience Day e pela partilha do projeto aqui conosco nessa noite. Obrigada. Obrigada. E agora saímos do Colégio La Salle EDOCA e fazemos novamente uma pequena viagem. Vamos para o Colégio La Salle Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Vamos ver se encontram aí as professoras responsáveis pelo projeto. A Aline, a Débora, a Franciele, a Sandra, já estão aqui na câmera. Boa noite, tudo bem? O slide já está aparecendo. Se quiserem colocar no modo apresentação, fiquem à vontade. Perfeito. Meninas, vocês têm 15 minutos. Quando faltar 5 minutos para o final, eu ajudo vocês finalizando, tá? Para que vocês consigam encerrando a apresentação. Fiquem à vontade, é o momento de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, aham. Ok. Boa noite, então. Eu sou a professora Aline. Estou aqui juntamente com as minhas colegas, com a Débora e a prof. Franciele. Nós somos professoras do 4º ano do ensino fundamental, aqui do Colégio La Salle, de Lucas do Rio Verde. E nós vamos apresentar hoje o nosso projeto, que ele se chama Pequenos Empreendedores, Grandes Sonhadores. Tá? Esse é o projeto que nós vamos estar apresentando, então, para vocês. Então, aqui nós temos os objetivos do projeto, que são promover a formação integral, né, por meio da educação financeira contextualizada. Então, esse projeto ele trabalha muitas coisas, né? Ele trabalha o empreendedorismo, a sustentabilidade, a solidariedade, com práticas que ocorrem durante todo o ano, que tem muito significado, né, para os alunos. A gente inicia o projeto fazendo uma relação com essa obra aqui do Pequeno Príncipe, né? E eles vão aprendendo sobre a importância de sonhar, de planejar, do cuidado, né? E relacionando prazos entre os objetivos. Então, o que isso significa? São traçados metas de curto, médio e longo prazo. O que a gente precisa fazer em curto prazo para alcançar determinado objetivo? E assim a gente vai prosseguindo, depois as meninas vão explicar melhor os passos que foram os principais passos que aconteceram, né? Com base nessa meta que foi traçada. Também, a gente trabalha a compreensão do empreendedorismo, né? As ideias, que são ideias para gerar valor, para fazer algo acontecer. O que eu preciso fazer para que algo aconteça? Nesse nosso caso aqui do projeto, o que eu preciso fazer para realizar o meu sonho, né? Então, também, a gente, através das ações que são vivenciadas nas feiras do desapego, que acontecem durante o projeto, são feiras muito importantes que trabalham a sustentabilidade, porque eles desapegam de coisas que talvez lá na minha casa, um livro que ele não lia mais, um brinquedo que ele não brinca mais, e dá um novo destino para esses materiais, né? Então, é muito gratificante ver. Foram arrecadados inúmeros livros, inúmeros brinquedos, e que teve outro destino. Crianças saíram felizes ali, adquiriram, né, escolhiam qual era de interesse, compravam, e toda essa dinâmica, então. E também a questão de fomentar a cidadania, né, por meio de ações solidárias. Então, o projeto do sonho, ele traz
um objetivo traçado, uma meta a ser atingida para realizar o sonho, mas também ele vai fazer com que sejam feitas doações, tá? Mostrando também que a gente é muito bom a gente realizar o nosso sonho, mas a gente também fica feliz em ver outras pessoas sendo ajudadas, né? Pois as meninas vão falar o que foi essas ações solidárias. E aí, ele, como eu falei no início, ele integra muitos componentes curriculares. Então, são trabalhados, por exemplo, aqui a gente trouxe língua portuguesa e produção. A gente trabalhou, além do livro da leitura do Pequeno Príncipe, outros livros aqui. Caio achou uma moedinha e o tamanho do meu sonho, né? Foram materiais usados. Sempre que todas as ações do projeto, a gente fez um diário. Então, eles iam lá e escreviam nesse diário o que aconteceu, como foi, que data que foi, qual foi a vivência daquela data, né? E ensino religioso, a gente trouxe ali fraternidade, solidariedade, a partilha, a empatia e a convivência. Momento que a solidariedade quando eu ajudo alguém, que é as doações. A partilha quando eu trago, né, coisas que eu não uso mais e eu consigo compartilhar. Empatia, me colocar no lugar do outro. Matemática, a questão dos orçamentos. Para realizar um sonho, como eu falei antes, eu preciso traçar metas, né? E eu vou atrás das ações que vão me levar a chegar naquele objetivo. Então, eles participaram da precificação dos objetos, etiquetando, os valores variavam de R$1 a R$40 na primeira feira dos livros. Então, a gente junto decidia, esse livro eu posso vender por quantos? Quanto ele pode, né? Quanto ele vai custar? E aí ia fazendo essa parte juntos. Aí entrou a educação financeira, a venda, o troco, quanto eu arrecadei, eu tenho que somar, para que dá esse dinheiro aqui vai servir para o quê? Para onde ele pode ser investido, né? E ciência, sustentabilidade, cuidado com o meio ambiente. No momento aqui que eu dou um novo destino, eu não vou descartar algo, um livro, um brinquedo, em qualquer lugar, ou deixar ele lá parado, né? Então, estou dando um outro uso para outra pessoa, a oportunidade de brincar com aquele brinquedo, de ler aquele livro, e isso é sustentabilidade. Então, é um projeto muito legal, que tem muitas etapas, que foram feitos esses diários, e muito, muito legal mesmo. Olá, boa noite. Então, vou dar sequência. O investimento da primeira feira do desapego foi feito, na verdade, esse projeto ele existe há alguns anos e a cada ano nós estamos fazendo alguns ajustes para que ele seja mais significativo, tanto para a comunidade laçalista quanto para os pais, para as crianças, né? Então, ele iniciou lá em 2022, tinha outro nome, as crianças traziam a caderneta de como eles pouparam durante o mês e faziam o pagamento para a professora, através do sonho traçado já. Então, fazia o orçamento. O sonho custa um X valor, nós dividimos esse valor por mês e eles iam pagando essas parcelas. Aí não teve mais tanto significado e foi fazendo algumas mudanças, né? Foram acontecendo essas mudanças. Passou por algumas mudanças de nome também. E aí, a partir do ano passado, ficou Pequenos Empreendedores, Grandes Sonhadores, porque eles dormiram aqui. O sonho foi escolhido dormir aqui no colégio, com direito a tudo que eles queriam nesta noite. E em 2025, então, foi um formato exclusivo, porque não houve investimento nenhum familiar no sentido de recurso financeiro, dinheiro. Somente do desapego de doar livros, brinquedos, algo que não fazia mais sentido para a criança ou para a família. Então, o que foi arrecadado foi integralmente do valor das feiras, né? E foi arrecadado, então, esse primeiro valor, ele é destinado para camiseta. Foi isso? Volta ali, Fran, eu acho que me perdi. Vai para a feira do desapego e depois eu volto.
Não, mas tá 3 atrás. Tá. Essa feira do desapego são as feiras que são realizadas durante o ano, elas acontecem em 2 etapas. Essa primeira etapa é feita com a comercialização dos livros. Todos esses livros que vocês estão visualizando nessas imagens são livros, alguns novos, mas a maioria usados em bom estado de conservação, que eram vendidos por preços mais acessíveis. Então, é muito interessante quando as crianças iam trazendo, o próprio colega chamava atenção para aquele título. Eu quero comprar esse livro, eu gostei, né? Aconteceu até algo em um dos anos que eu doei um livro que era da minha casa e o meu filho foi lá e comprou de volta, e era dele. Então, assim, eu não falei que eu tinha doado o livro, né? Então, assim, são títulos que atendem à educação infantil até o ensino médio. E, ao mesmo tempo, incentiva a leitura. Então, essa é a primeira etapa, né? Aqui. Aí, o investimento, então, dessa feira, que foi feita a compra dessa camiseta, que eu e as minhas colegas estão usando, que todos os colegas também utilizam e serve já como uniforme. E nós temos aí o nosso mascote, que é o Pequeno Príncipe. Então, como ele acontece já há alguns anos, né? No primeiro ano que ele aconteceu foi o formato Pegue e Pague, não deu certo, porque as crianças não tinham ainda essa percepção do valor real do produto. Às vezes pagava pouco pelo produto, ou muito pelo produto, ou pagava pouco e levava vários produtos, não deu certo. Então, aí nós fomos nos adaptando. No segundo ano, daí em 2023, nós auxiliamos uma criança que estava em tratamento de saúde com dinheiro das feiras arrecadado. Em 2024, nós atendemos, então, as vítimas das enchentes, com valor arrecadado das feiras. E neste ano, nós, primeiramente, investimos nessa camiseta e, posteriormente, minha colega vai concluir com o que houve os investimentos. Essa expedição do conhecimento é uma feira muito conhecida aqui na nossa região, que é chamada de Show Safra. As crianças foram até esta feira conhecerem algumas empresas, e lá eles ouviram histórias de empreendedorismo, de alguém que em algum momento sonhou com aquela empresa e consolidou, realizando, enfim, abrindo a empresa. E lá eles tiveram alguns exemplos de educação financeira também, de sustentabilidade, fizeram várias visitas a vários estandes, né? E é um marco, assim, já na turma do 4º ano também, fazer essa visita, já tudo interligando com o projeto. Minha colega vai dar sequência. Olá, boa noite, eu sou Franciele, então eu vou dar sequência. Vou falar, então, dos investimentos da segunda-feira, que foi a feira do desapego. Então, aqui a gente entra com o tema da sustentabilidade, pois foram itens que não eram mais usados na casa dos alunos, foram doados pelos alunos e suas famílias, né? Foram comercializados brinquedos, jogos, miniaturas, fantasias, e como vocês podem ver nas fotos, essa comercialização acontece aqui dentro da escola. Ela é aberta, né, para as famílias também, acontece durante o período de aula, né, no período da manhã, quando abre o colégio, a gente já tem a feirinha preparada, e aí ela encerra no final do expediente do colégio também. Então, as famílias podem vir comprar, ali a gente até colocou a imagem de uma mãe, né, que veio, comprou para seus filhos, né, então ela é aberta também para as famílias, né, não é o público em geral, mas sim só para as famílias laçalistas. Então, as crianças, né, trazem o dinheiro e vêm para comprar ali nessa comercialização da segunda-feira. Então, como que é investido esse dinheiro, né? Como é feito? Então, nos anos anteriores, como a minha colega já falou, já foram feitas diversas outras atividades, né? No primeiro ano, então, eles tiveram uma excursão para outra cidade, né? Cidade vizinha de Sorriso, onde eles tiveram uma sala exclusiva de cinema, com pipoca, bebida,
né? E o restante fizeram uma doação de cestas básicas para a pastoral, que foi quando a nossa colega Prof. Aline também falou da ação solidária que a gente presta, né? No final, como culminância, né, da ação solidária. No 2023, a gente também levou eles para o cinema, só que nesse ano teve a inauguração de uma sala de cinema na nossa cidade. Então, eles também tiveram uma sala reservada apenas para eles, e lá eles também tiveram pipoca, suco, mas aí eles escolheram ir também, depois do cinema, para uma pizzaria. E lá nessa pizzaria eles tiveram o rodízio, né? Tiveram um rodízio de pizza exclusivo para eles, com suco, e uma tarde de cubo mágico. Eles tiveram uma aula específica, né, para o cubo mágico, que já entra ali matemática também, né? E também a ação solidária da cesta básica. Em 2024, então, foi a primeira noite aonde eles tiveram a noite do soninho no colégio. Então, eles escolheram também o jantar, porque toda ação que a gente faz é eles que escolhem o que eles vão programar para esse dia especial. Então, tudo que a gente programa, faz orçamento, eles escolhem, né? É tudo envolvendo as crianças. E essa noite, então, do ano passado, eles escolheram pizza, a recreação com brinquedos infláveis, eles escolheram o filme com pipoca, tivemos a formação da pastoral, e também tivemos a tarde do cubo mágico, também tivemos doações de cestas básicas para a pastoral. E esse ano, então, em 2025, aconteceu novamente, né? A noite do soninho, dormir no colégio, o rodízio de pizza, né? Eles escolheram os sabores das pizzas, a gente fez um orçamento, apresentou os orçamentos para eles, teve a recreação, eles escolheram os brinquedos infláveis, inclusive eles quiseram outros brinquedos diferentes do que os alunos do ano passado. Tivemos o filme, a gente faz votação entre as 3 turmas sobre os filmes que eles gostariam de assistir, eles que escolhem, então, o filme mais votado. A oficina de Kung Fu, que foi a diferença desse ano também que eles tiveram. A formação da pastoral, né, com a formação da pastoral. Vamos ainda ter a tarde do cubo mágico, que a gente ainda, eles não sabem, essa é uma surpresa, né, que é a última ação que a gente faz. A doação das cestas básicas para a pastoral, que aconteceu na sexta-feira da semana passada, e a assistência médica. Esse ano a gente fez, além da doação, a gente fez uma assistência médica doando um valor para um colaborador que está passando por problemas de saúde. Então, essas são as nossas ações para esse ano. E ainda eles ganharam de lembrança também uma almofada personalizada com a logo, né? Com esse dizer, com a logo e com o desenho do nosso mascote. Então, os resultados obtidos, né? A gente tem a participação efetiva tanto dos familiares como dos alunos, porque as famílias se envolvem muito, tá? A compreensão sobre educação financeira, o empreendedorismo, a solidariedade e a empatia, porque eles realmente participam, eles aprendem e eles participam. O engajamento da comunidade escolar, a participação, né, na comunidade escolar é bem grande. As famílias vêm para comprar também, participar, eles nos ajudam. Então, o sonho em participar do projeto, a gente já lança a sementinha nos anos anteriores. Os terceiros anos vêm nos procurar saber se no ano que vem também tem a noite do soninho na escola, se eles também vão poder escolher o que eles querem jantar. Então, um vídeo apenas. Nós temos aqui fotos, tá, dessa noite do soninho, tá, das brincadeiras, e a gente tem... Eu vou passar o vídeo onde um pouco de tudo o nosso processo.
Tatiane, ainda tenho tempo de 45 segundos? Sim. Ela está falando. Só isso. Uhum. Você só agradece. Uhum. Deixa eu puxar o microfone. Gostaríamos de agradecer vocês pela atenção. É um projeto tão extenso, atende tantas habilidades que gostaríamos de ter mais tempo para explorar. Mas só reforçando que o valor arrecadado nas feiras deste ano foi pago integral, então, com o valor das feiras, todos esses sonhos que eles traçaram e almejaram. Nos anos anteriores, as famílias tiveram participação com estes pagamentos e com os resultados, né? Este ano já foi um formato um pouco diferente. Isso, meninas. Eu gosto muito da ideia dos projetos que criam expectativa, né? Que gera, por exemplo, nos alunos dos anos anteriores, a vontade de chegar naquela série para participar. Eu acho que isso vocês passaram ao longo da apresentação, o quanto que gera expectativa para eu também poder vivenciar tudo isso, né? Então, além da aprendizagem, a expectativa dos estudantes de passarem de ano para poder chegar no quarto ano e poderem participar, e as memórias que ficam também desses momentos, né? Eu acredito que vocês devem ter relatos dos próprios estudantes, que saudade do projeto, ou das famílias, ele gostou muito de participar, né? Pelas fotos, pelas imagens, a gente consegue ver o quanto que é um projeto que faz sentido, né, para a comunidade educativa e traz expectativa. Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho e também agradecer por vocês terem inscrito no Experience Day e poder compartilhar conosco esse projeto tão significativo, que traz tanto a ideia, né, de um consumo consciente, mas também, né, de um olhar solidário em relação a esse consumo, né, aquilo que a gente também pode fazer para os outros. Então, é um projeto que tem N oportunidades de conhecimento, é muito interessante. Parabéns mais uma vez. Obrigada. Obrigada. E agora a gente faz a nossa última viagem da noite, né? O último projeto do dia, ele não é menos importante porque está no finalzinho, né? Bem pelo contrário, todos os projetos têm uma riqueza maravilhosa e a gente agradece a todos que estiveram conosco ao longo dessa noite de apresentação. E agora a gente sai do Mato Grosso e retorna ao Rio Grande do Sul, para o Colégio La Salle Santo Antônio, onde eu tenho aqui as colegas Verônica, Cristiane, Rayane, Edna e Grace. Não sei se todas estão aí, eu acho que só não encontrei a Cristiane dentro do meu contexto aqui, mas está muito bem representada. Acho que as meninas conseguem nos trazer a essência do projeto apresentado aí no Colégio La Salle Santo Antônio. Fiquem à vontade. E dentro de 10 minutos, né, quando vai se finalizando, eu uso o recurso de levantar a mão para ajudar vocês aí para a finalização. Fiquem à vontade para partilhar conosco o projeto e a experiência de vocês. Tá bom, obrigada, Tatiana, pela apresentação. A gente está com o grupo um pouco reduzido hoje aqui, porque as meninas tiveram passeio, elas chegaram há pouco tempo. Então, eu e a Edna e a Verônica, a gente vai tentando conduzir a apresentação, tá? Então, vou apresentar a tela, depois vocês só me avisam se vocês conseguem enxergar direitinho.
Já está aparecendo. Ah, então tá. Então, pessoal, a gente vai apresentar para vocês hoje um pouquinho desse projeto que foi desenvolvido com o terceiro ano dos anos iniciais, né? No Colégio La Salle Santo Antônio, como a Tatiana bem já explanou com a gente. E esse projeto, então, ele foi construído pelas profs do terceiro ano, em conjunto com as crianças, né? Então, agora a gente vai contar para vocês um pouquinho sobre os objetivos, tanto gerais quanto específicos desse projeto, né? Que foram norteando essa prática que vocês vão ir conseguindo ver nas imagens daqui a pouquinho. Então, como objetivo geral desse projeto, a gente buscou reconhecer os ecossistemas que faziam parte da nossa escola, né? Do ambiente escolar em que as crianças estão inseridos. Como? A partir da construção de uma câmera pinhole. O objetivo desta câmera era que eles pudessem fortalecer a curiosidade científica, a valorização ambiental, né? E que, para além desse cuidado macro que a gente tem com o planeta, eles também conseguissem cuidar a partir do micro, né? Dentro do próprio ambiente em que eles estavam inseridos. Então, para dar conta desse objetivo geral, que é um objetivo bem desafiador, a gente elencou os seguintes objetivos específicos. A sensibilização desses estudantes para a importância da preservação dos ecossistemas locais. Então, todos os ecossistemas que faziam parte da nossa escola, né? O que tinha ali dentro daquele espaço, o que a partir dali, né, de seres vivos e não vivos, eles poderiam ter mais cuidado para preservação. Depois disso, então, a gente introduziu conceitos básicos de óptica, fotografia, propriedades de luz, porque tudo isso ia fazer parte da nossa próxima etapa, que seriam as construções das câmeras pinhole, né? Então, a partir disso, eles construíram as câmeras de uma forma bem colaborativa. Então, a partir dali, eles conseguiram desenvolver habilidades sociais, manuais, lógicas. Depois dessa construção, então, um outro objetivo era que eles pudessem desenvolver maquetes físicas para explorar e mostrar fisicamente tudo aquilo que eles conseguiram mapear com a observação, com a sensibilidade, o senso de estética deles, né? E depois ainda dessas maquetes físicas, para a gente tentar trazer um pouquinho também de mais detalhes e mais riquezas para o projeto, eles iam construir essas maquetes no ambiente virtual do Minecraft Education, que é uma coisa que é bem latente, assim, né, nessa faixa etária. É um jogo que eles gostam bastante, e poder mostrar para eles o Minecraft, assim, como um aliado na sala de aula também foi uma etapa bem interessante desse projeto. E, como último objetivo específico, incentivar essa autonomia, né, a cooperação deles, o protagonismo desses estudantes também. Agora, então, a Edna vai falar para vocês um pouquinho mais dessas principais atividades que a gente foi fazendo com eles, as ações que a gente foi desenvolvendo. Boa noite. Então, as principais atividades, então, que foram desenvolvidas com eles ao longo do projeto, nós partimos primeiramente da questão do que eles pudessem se apropriar do conceito, né? O que era, então, o conceito de meio ambiente, ecossistema e de uma fotografia artesanal. Muito embora a questão de meio ambiente e ecossistema, eles já tinham visto dentro do componente curricular de ciências. O que estava um pouco mais distante deles era a questão de uma fotografia artesanal, que foi, assim, o que eles mais estavam curiosos para querer saber. Então, nós trabalhamos com a questão de mostrar para eles os conceitos, né, através de conversas, de vídeos. Nós também trouxemos para os estudantes pesquisas que eles puderam, então, de diferentes maneiras, então, pesquisar o que eram, né, esses conceitos, palestras. Eles também tiveram palestrantes que puderam trazer para eles com maior propriedade a questão de ecossistemas e a evolução da fotografia, mostrando, então, como foi a evolução
dessas fotografias, falaram sobre as câmeras, como que eram antigamente, e até chegar nas atuais, que as atuais é que são realmente as que eles têm o maior conhecimento. E também os registros sobre esse assunto, buscando compreender, então, todo esse processo, né, de confecção, então, da câmera pinhole, que era o que nós realmente queríamos com ele, o nosso objetivo principal. Depois, nós fizemos a questão da formação dos grupos. Então, são 6 turmas de terceiro ano, e então cada turma ficou responsável por um ambiente, para investigar um ambiente, né, um ambiente de ecossistema da escola. Então, um ficou responsável por investigar o pátio central, a outra turma, a questão do estacionamento, outra pela horta do noviciado, a outra pela entrada principal do colégio, uma pelo laguinho e a outra pela praça. E a partir dali, eles começaram, então, a explorar esses ambientes, fazendo realmente as observações muito pertinentes, que é claro que eles têm ao longo dos dias, eles exploram esses ambientes, mas não com esse enfoque, né, que a gente realmente queria. Então, com o projeto, eles tiveram um olhar muito mais aguçado, que era de ver realmente o que tem dentro, né, de cada um desses ambientes. Logo depois, então, eles começaram a questão da construção na sala maker da câmera pinhole, então, registrado, né, ou essa parte toda, que era a curiosidade maior deles, né, para ver que eles já queriam realmente chegar, era no resultado final. Mas aí nós fizemos todo o processo, né, passo a passo, para que eles realmente pudessem parar e entender que precisava ter a espera, ou seja, nós precisamos agora, primeiro, elaborar o primeiro passo, para depois o segundo, o terceiro, e assim sucessivamente, para conseguir colocar a mão na massa, chegar lá no ecossistema e poder fazer o que de fato a gente quer fazer. Então, aí precisava contar com toda a questão de parceria, paciência, para poder conseguir chegar no resultado final. E a revelação das imagens, né, também trazendo para eles a questão que nem sempre ela poderia chegar com êxito, ou seja, dar certo a revelação dessas imagens. Depois, nós fizemos, né, eles fizeram a questão das maquetes físicas, representando os ecossistemas observados. Então, aqui, eles tiveram novamente que se reunir nesses grupos, depois dessas muitas observações, e colocar tudo que eles tinham observado, né, os mínimos detalhes, que era, então, a confecção do ambiente que cada um ficou responsável, né? Quem ficou responsável, por exemplo, pelo pátio central, estava fazendo a reprodução toda do pátio central, com todos os detalhezinhos. Então, cada um tinha uma parte que ele ficava responsável ali, e o outro grupo, né, seguia fazendo as partezinhas que eram incumbidos naquela situação. Depois, então, vem a questão da criação, né, que é a versão virtual, que a Grace falou anteriormente, né, dessas paisagens, então, na plataforma do Minecraft, que é, então, o jogo que eles realmente ficaram, assim, também muito encantados de estarem manuseando, fazendo, criando, observando as próprias maquetes deles, as maquetes físicas, olhando o que eles colocaram naquelas maquetes, e agora está reproduzindo através do Minecraft todos esses objetos, por exemplo, na pracinha. Então, os balanços, né, a parte das casinhas que tem, todos os elementos que compõem esses ambientes, então, estão sendo colocados. E o interessante é que cada turma, ela também, na própria plataforma lá do jogo, ela está responsável por o seu ambiente. A turma que é responsável pelo laguinho, ela está construindo Minecraft o laguinho. A turma que é responsável pelo estacionamento está mexendo na sua parte, que é só o estacionamento.
e depois é que fica todo o jogo em si vai ficar pronto, mas cada turma é responsável pela sua parte, pelo seu ecossistema. E uma coisa bacana que complementa ali o que a Edna falou também, é que quando a gente chegou nessa etapa, né, do Minecraft educacional, eles conseguiram perceber todo o caminho que eles foram percorrendo, né? Por que a gente aprendeu sobre diferentes formas de registrar ecossistemas, né? Que atualmente existem câmeras bem modernas, mas antigamente como que isso era feito, né? Como que os biólogos, cientistas faziam para ter esses registros? Então a gente foi construindo toda essa linha do tempo com eles, e quando a gente chegou, né, lá nessa parte virtual, que eles conseguiram se dar conta de tudo que eles estavam construindo, aí eles viram todo o percurso, né, que eles foram vivendo. Aí agora a gente tem umas imagens justamente desses processos, então, né, Edna, que eles foram vivendo, das palestras, as pesquisas, os próprios registros, construção da maquete, o momento, né, em que eles foram fazer as fotografias com as câmeras pinhole, e aqui foi bem desafiador, porque na época em que a gente foi fazer os registros, aqui no Rio Grande do Sul era inverno, então o dia era nublado ou chovia, e como eles aprenderam, né, que a qualidade da fotografia, ela dependia do quanto de luz fosse entrar nessa latinha, então foi desafiador para eles, porque vinha a frustração de a gente marcou para ir fazer as fotografias e hoje não vai dar porque a gente não tem luz suficiente, né? Então, assim, eles iam e ver eles aprendendo a lidar com essa frustração, recalculando a rota, né? Porque nas fotografias que a gente tirou, a gente não conseguiu observar tudo que eles precisavam para a construção das maquetes. Então, o que eles fizeram? Repensaram, buscaram os registros iniciais que aparecem aqui, né, deles anotando, para eles conseguirem, a partir dessas observações, né, mais físicas mesmo, dar conta da construção das maquetes finais para poder levar para o programa, então. Aí depois... Eu acho também, Grace, a parte que eles tiveram que ter muita paciência, porque para trabalhar com a câmera é a questão realmente de entender que tu precisa segurar ela firmemente, tu tem que abrir ela, né, na hora que vai bater, tem que contar até 10, tem que fechar ela, tem que segurar, tem que conduzir devagarinho. Então, eles sabiam no grupo já dizer, eu acho que o fulano consegue abrir porque ele é mais rápido, eu acho que a fulana consegue levar porque ela é mais calma. Então, eles conseguiram se organizar para entender porque eles queriam realmente que tivesse um resultado satisfatório. E isso também é interessante ao longo do caminho, né, de ver eles tentando acertarem, né, e embora muitas imagens não deram muito certo, que daí realmente, como a Grace falou, né, ou porque não estava favorável, ou porque mexeram demais, ou alguma situação assim, mas eu acho muito significativo a questão deles lidarem realmente com o que deu certo e o que não deu, e por que será que não deu? Bom, e como resultados alcançados, né, então, a gente elencou ali que o projeto conseguiu integrar várias práticas investigativas, ambientais. Então, a gente conseguiu atingir aquele objetivo principal, que era fazer com que eles se dessem conta de que o próprio colégio onde eles vivem, né, a maior porção ali, muitos do dia deles, é um ecossistema, merece cuidado, né, merece que a gente olhe com mais carinho. A gente também conseguiu perceber que o fato deles valorizarem o erro, né, tornou a aprendizagem algo bem mais concreto, de recalcular, repensar o que a gente pode melhorar para que essa foto fique melhor. A própria construção no Minecraft, né, eles estão nessa etapa atualmente e tem sido um desafio, porque eles precisam lidar em grupo com várias situações que vão se colocando e para arrumar algo que não ficou como eles pensavam. Então, a gente tem colhido ainda resultados bem satisfatórios, principalmente envolvendo a questão da sensibilização ambiental, né? E aí a gente separou, por último, um vídeo que eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, e aí a gente gostaria de mostrar para vocês
que são as próprias crianças falando um pouquinho sobre esse projeto. Acho que dá tempo, né? 2 minutinhos pode ser. Tá, então tá. Olá, somos estudantes do Colégio La Salle Santo Antônio e hoje vamos apresentar um pouco mais sobre o projeto. Do Pinhole ao Pixel. Ele começou porque queríamos conhecer um pouco mais os ecossistemas da nossa escola e descobrir o que poderíamos encontrar em cada um deles. Para isso, fomos conhecer e registrar mais sobre cada espaço. Depois aprendemos com uma palestra sobre registros de ecossistemas. Decidimos construir uma câmera chamada Pinhole. Ela é feita com uma lata fechada escura com um furinho por onde sai a luz. Com a Pinhole, acompanhado dos nossos professores, tiramos fotos que depois foram reveladas com produtos específicos no laboratório. Essa etapa foi um pouco desafiadora, porque as fotos não saíram exatamente como a gente imaginou, mas nem tudo estava perdido. Aprendemos sobre luz, tempo de exposição e como deixar a foto mais nítida para uma próxima experiência. Já que nas fotos não conseguimos observar muito bem, tivemos que retornar aos registros e perceber ainda mais os ecossistemas à nossa volta. Percebemos com detalhes a natureza e nossos espaços e descobrimos até aves que a gente quase não percebia muito, como a caturrita. No final, montamos as maquetes dos ecossistemas que percebemos que observamos e até tentamos fotografar. E agora vamos recriar tudo em Minecraft Education. Bom, então é isso. A gente agradece a parceria, a oportunidade de apresentar esse trabalho. Muito obrigada. Obrigada, meninas. A gente teve a oportunidade de ver esse trabalho em 2 momentos, né? Hoje aqui com vocês, pelo viés das professoras, mas ele também foi um trabalho que, inclusive, foi premiado na Mostra La Salle em Pesquisa, né? Então, esse videozinho é um pouquinho maior do que foi para a Mostra La Salle em Pesquisa, mas ele já estava circulando aí, quem teve a oportunidade de apreciar os trabalhos dos estudantes também deve ter visto, foi um trabalho belíssimo. E que legal ver a parte também, que é a parte do planejamento das professoras em relação a esse trabalho, né? Então, que bacana a gente poder ver os 2 vieses dele, né? Tanto por parte dos alunos, quanto de vocês, né, no planejamento e na execução com os estudantes também. Acho que deve ter sido um trabalho extremamente bacana de ser realizado, e com muitos desafios, né? A trabalhar a frustração dos estudantes em relação à expectativa daquilo que ia ser gerado, né? E ver que não é uma foto como a gente tira no celular, né? Então, toda essa questão da gente poder visualizar com ele a parte manual, poder fazer as maquetes, poder ver os outros processos acontecendo é muito bacana. Parabéns no trabalho de vocês. E a gente encerra a nossa noite de apresentações, agradecendo a participação de todos que estiveram conosco até aqui, dizendo que essa gravação fica disponível também no nosso repositório dos projetos do Experience Day, que a gente tem desde 2021 que acontece, tem vários projetos lindíssimos que estão lá, sempre disponíveis para que a gente possa se inspirar.
e já convidando para que vocês participem conosco na noite de quinta-feira, os projetos do ensino fundamental anos finais e do ensino médio. Mais uma vez, muito obrigada e viva Jesus em nossos corações. Para sempre. Para sempre. Para sempre.